A esperança venceu o medo. A construção de um novo Brasil. O nosso país ergueu a cabeça, ganhou autoestima. 12 milhões de empregos. E o nosso país mudou para melhor. Milhões de brasileiros que passaram a ter comida em suas mesas. O nosso povo tem hora e tem vez. Dilma presidente, para o Brasil seguir mudando. Eu tive que aprender, e aprendi a encarar as dificuldades. A minha vida foi sempre assim, enfrentar e vencer os desafios. O que eu mais admiro na Dilma é a própria história dela. A história de uma mulher que viveu tudo muito intensamente, com muita coragem e competência. E chegou onde está por seus méritos. É uma tremenda história de vida. Dilma nasceu em Belo Horizonte. O casal Pedro Rousseff, empreendedor búlgaro que se naturalizou brasileiro, e Dilma Jane Silva, professora, já tinham Igor. Depois veio Zana Lúcia, hoje uma saudade. A infância marcou Dilma com a alma das Minas Gerais. A gente brincava de roda, a gente brincava de pegador, a gente mesmo inventava as nossas brincadeiras. A primeira escola foi o Instituto Isabela Hendricks. Depois, o Nossa Senhora de Sion. Ela era uma pessoa assim, muito estudiosa, muito séria e tirava sempre as medalhas que a escola oferecia. Dilma trazia uma herança do pai, a paixão pela leitura e pelo conhecimento. O pai dela era uma pessoa muito culta, né? Então colocava à disposição dela uma biblioteca muito rica, muito grande, muito boa. Naquela época nós tínhamos 12 anos, 14 anos de idade e a gente não tinha acesso aos livros que ela tinha, porque os livros eram proibidos. Adolescente, Dilma foi estudar no colégio estadual, onde toda uma geração ingressou no movimento estudantil e enfrentou a ditadura que havia sufocado o país. Tudo, mas tudo mesmo era proibido. Não se respeitava a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião e de expressão. Os sindicatos estavam proibidos até de lutar por melhores salários. E os estudantes não tinham sequer o direito de se organizar. Dilma estudava economia na Universidade Federal de Minas Gerais, numa época em que Belo Horizonte reagia ao arbítrio com coragem e idealismo. Época de efervescência cultural e época principalmente da gente alimentar com muito ardor os nossos sonhos. A Dilma percorria colégio estadual, Praça 7, bancas de revista, cineclubes. Tinha festivais de teatro, de cinema, de música, e a juventude participava disso tudo com muita energia. A gente se juntava muito nas assembleias, na cantina, porque a gente estava também envolvido na organização do movimento estudantil. Militamos juntos, atravessamos aquele período juntos, nas passeatas, nas assembleias estudantis. Eu lutei sim, eu lutei pela liberdade e pela democracia. Lutei contra a ditadura do seu primeiro ao seu último dia, com os meios e as concepções que eu tinha. Naquela época, muita gente foi presa. Outros foram obrigados a se exilar. Outros morreram. Quando o Brasil mudou, eu mudei. Mas nunca mesmo mudei de lado. Dilma foi presa e torturada pela ditadura. Uma parte da história da Dilma me lembra muito do Mandela. Eu lembro que uma vez o Mandela me contou que só foi pro confronto porque não deram outra saída para ele. O tempo passou e o que aconteceu? Ele virou um dos maiores símbolos da paz e da união no mundo. Ninguém fez mais pela união do que Mandela fez na África do Sul, depois de passar 27 anos preso e depois de virar presidente da República. Quando saiu da prisão, Dilma foi para Porto Alegre, onde vivia Carlos Araújo, com quem se casou. Da união, nasceu Paula, sua única filha. Ela continuou a lutar pela democracia. Ajudou a fundar o PDT Gaúcho e assumiu seu primeiro cargo executivo, a Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, convidada pelo prefeito Alceu Colares. E ela foi minha secretária e excelente secretária, competente, capaz, íntegra. Depois, Dilma assumiu a presidência da Fundação de Economia e Estatística, onde anos atrás havia iniciado sua vida profissional. Ela entrou na fundação no início da década de 70 como estagiária. E a Dilma, como estagiária, era incrível, se sobressaía, porque estava sempre discutindo a metodologia com os nossos consultores
internacionais. E ela voltou para a fundação na década de 90, 20 anos depois. E aí voltou como presidente da fundação. A essa altura, a competência de Dilma já era amplamente reconhecida. E ela foi secretária estadual de Minas, Energia e Comunicações durante 2 governos, o de Colares e o de Olívio Dutra, quando se filiou ao PT. Ela livrou o Rio Grande do Sul do racionamento de energia que afetou quase todo o país e implantou projetos pioneiros, como os de energia eólica. Eu trabalhava na assessoria do governador Olívio Dutra e ela chegou no gabinete do governador e disse para nós: gurias, você sabe que isso aqui que eu tenho para apresentar para o governador hoje? Esse aqui é o projeto do futuro, gurias. Esse aqui é o projeto da energia eólica. E ninguém usava laptop naquela época, né? E ela era a única que tinha na época, já sempre à frente, assim, né? E um belo dia, em 2002, entra na minha sala uma mulher, com um laptop na mão, a secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, e nós fizemos aquela reunião. Quando terminou a reunião, me veio na cabeça a certeza que eu tinha encontrado a pessoa certa para o lugar certo. Ou seja, em apenas uma reunião, a Dilma conseguiu me convencer que eu já tinha a ministra de Minas e Energia do Brasil. Como ministra, Dilma afastou o risco de um novo racionamento. E o Brasil ganhou a energia que precisava para voltar a crescer. Dilma também criou o programa Luz para Todos, que já beneficia mais de 11 milhões de brasileiros. Ali eu vi que, além de uma companheira que tecnicamente era competente, ela tinha sensibilidade, porque o programa Luz para Todos é você fazer a transferência de uma pessoa que está na escuridão do século XVIII para a claridade do século XXI. Ou seja, uma coisa fantástica. Antes da luz era mais cansativo, porque para as hortas era motor a diesel. Então a gente tinha que comprar o diesel para pôr nos motor, para poder molhar as lavouras. Aí depois que a energia chegou, a gente já passou tudo a bomba. Né? A bomba elétrica, né? Então ficou uma coisa bem mais fácil para nós e mais econômica. Muito obrigada, né, por ter feito isso para nós. Em 2005, Dilma assume a chefia da Casa Civil e se torna o braço direito de Lula. Ela assume a coordenação de todo o ministério e dos principais programas do governo, como o PAC e o Minha Casa Minha Vida, que levam emprego e qualidade de vida a milhões de pessoas. Chefia a delegação brasileira na Convenção do Clima em Copenhague, onde apresenta a proposta mais avançada para reduzir o aquecimento global. E ajuda a construir um novo Brasil, admirado e respeitado em todo o mundo. Dilma começa agora a caminhada para ser a nossa primeira mulher presidente. É assim que o Brasil vai seguir mudando. Eu tenho um sonho: fazer avançar este país que eu amo e que eu tive o privilégio de ajudar a construir nos últimos anos. Mas avançar agora, onde a gente mais precisa: saúde, educação e segurança. Não tem hoje no Brasil ninguém mais preparado do que a Dilma. Meu Brasil querido, vamos em frente sem voltar pra trás, pra seguir mudando, seguir crescendo, ter muito mais. Meu Brasil novo, o Brasil do povo que o Lula começou, vai seguir com a Dilma, com a nossa força e o nosso amor. Ela sabe bem o que faz, ela já mostrou que é capaz, ajudou o Lula a fazer pra gente um Brasil melhor. Lula tá com ela, eu também tô. Veja como o Brasil já mudou. Mas a gente quer mais e melhor. É com a Dilma que eu vou. É a mulher e sua força verdadeira. Eu tô com Dilma, uma grande brasileira. É a mulher e sua força verdadeira. Eu tô com Dilma, uma grande brasileira. Lula tá com ela, eu também tô. Veja como o Brasil já mudou. Mas a gente quer mais e melhor. É com a Dilma que eu vou. Lula tá com ela, eu também tô. Veja como o Brasil já mudou. Mas a gente quer mais e melhor. É com a Dilma que eu Dilma presidente, para o Brasil seguir mudando.